Eu escolhi um chamise. O chamise significa camisa em francês, né? Ele tem que ter gola de camisa e um recorte nas costas, que é o recorte da camisa. Então, o chamise, esse aí eu deixei sem gola porque ficaria muito trabalhoso, né, para vocês que são iniciantes a produzir uma camisa com gola. Tipo de roupa que você pode fazer, não vai ficar com medo de cortar porque ele é folgado. Se tiver algum probleminha ali, você ajusta depois. Antes de mais nada, toda vez que for fazer qualquer tipo de roupa, qualquer mesmo, você passa bem o tecido, coloca ele na bancada, na mesa, que vocês vão colocar, e ele tem que ficar sempre bem passado. Ferro de passar sempre ligado. Então, vocês vão ver que nós vamos usar bastante o ferro de passar. No caso aí que nós vamos usar a peça de referência, também sempre muito bem passado. Vamos para a aula. Aí eu dobrei o tecido em 4. Se você tem menos que 120 de quadril, dá para você cortar a frente e as costas juntas, hein? Então, dobrou uma vez, dobrou duas vezes. Aquele espaço que você está vendo aí na frente aí na orelha, eu deixei essa aí, mas quando a orelha é feia, vocês recortam. Eu deixei aí um espaço que dá acho que 5 centímetros ou 6 centímetros. E o material que nós vamos usar: uma peça de referência, fita métrica, tesoura, um marcador de tecido, alfinetes, a régua. A régua, se ela for essa com curva, tudo bem, mas você pode usar essa outra reta também que eu mostrei ali. Peça de referência, pega uma blusa que fique folgadinha, que fique bem no corpo para fazer o corte. Essa é de tecido, se ela for de malha, vocês têm que deixar mais espaço para costura, porque de malha estica. Então você veste aí uma manga na outra, ó, enfia a manga ali dentro, arruma direitinho onde está bem a costura, vai prendendo com os alfinetes e vai arrumando a costura com costura para não deixar soltar nem sair do lugar. Aí tá meio amarrotadinho, mas a de vocês precisa ficar bem passada sempre. Depois que você pega a prática, você faz como eu, passa mais ou menos, mas por enquanto não dá. Olha, coloca ali, eu vi costura com costura, prende ali, prende tudo isso com alfinete e vamos marcar a parte da cintura. Então é importante marcar a cintura. Geralmente na roupa que você já está com ela pronta, que vem da loja, você vai colocar e vai ver onde está a cintura. Caso contrário, você pode marcar no corpo mesmo. Marca com giz no corpo, coloca ela e marca, para você saber que é a altura que vai estar a cintura. Essa aí eu estou fazendo a cava. Então, segurando todas as peças juntas para você não errar. Marcou a cintura, olha, marca a cintura dos dois lados, para quando você virar a peça, você não se perder. Então, marca a cintura, coloca a linha reta e risca. Riscar, você pode riscar com giz, pode riscar com uma canetinha, aquela canetinha fantasma, que daí sai com o ferro de passar. Ali eu estou medindo essa parte da frente ali, que sobrou, não sobra ali, 6 centímetros. Essa parte aí é a parte que vai fazer direto o acabamento da frente, daquela vista onde você põe o botão. Marca 6 centímetros do começo ao fim do tecido. Isso aí, se você tivesse menos de 120 de quadril, então fica mais fácil de cortar. Fica mais fácil porque você vai cortar os dois juntos. Aí eu estou marcando para você a altura daquele recorte das costas, se você quiser o recorte, né? Eu não fiz com recorte, não. Então você vai fazer o recorte, como nós não estamos com modelagem, você vai fazer o recorte, você deixa um espaço um pouco maior ali, de uns 10 centímetros, porque você vai precisar do tecido. Você pega a cintura aí, ó, tá vendo a marca da cintura? Marca 20 centímetros para baixo. Esses 20 centímetros é a altura do quadril, é aquela altura daquela curva que faz o quadril. Então, isso é a altura do quadril. É 20 centímetros de uma pessoa adulta, de estatura média da maioria. Aí você mede a altura do quadril de 20 centímetros e nessa parte onde eu estou medindo aí, o quadril dividido por 4 mais 1 centímetro de costura. Então, o quadril não pode ser justo, tem que ser larguinho. Eu mostrei no começo. Então, quando a pessoa tem mais de 120 de quadril, nesse aí eu usei só 2 metros. Quando a pessoa tem mais de 120, o legal é que você põe um pouquinho mais de tecido, tipo 2,5 metros. Você vai medir, vai marcar aquela faixa, que é a parte da frente. Aí onde eu estou marcando 94 centímetros de comprimento de saia. Então, o que eu estou marcando aí? A cintura. Então, mede o comprimento da saia, tá vendo ali, ó, do final do tecido, que vai estar passado, alinhado. A gente organiza o tecido antes de vestir e marca esta vista, que é a vista da frente, que vai ter que sobrar. Um outro detalhe é que você, quando você está fazendo isso, você vai fazer essa parte, que é a parte da frente, depois você vai fazer a parte de trás. O ideal é que você não mexa o tecido de lugar. Aí não deu, porque é o espaço que a câmera pegava para marcar. Marcou a cintura, tá vendo aí? Marcou a cintura, você vai colocar a parte
a peça de referência em cima que você vai marcar para poder fazer a parte de cima. E como é que você vai colocar aí? Você vai colocar, como você está cortando a frente, lembrando que você está cortando a frente, você pega a cintura de onde você marcou, coloca ali, não pode esquecer de deixar aquele espaço que você marcou, que vai ser a vista da roupa. Da cintura para baixo é aquilo que também eu já falei para vocês, 20 centímetros para baixo, ele dá a altura do quadril, que é onde vai fazer a curva do quadril. Aí, o que que acontece aí? Como eu fiz o decote V, eu marquei onde está exatamente onde está a costura na parte da frente da blusa. Marcou o ombro direitinho, puxa a manga que está toda presa com alfinete, você não vai tirar do lugar, e aí você vai marcando. Se tiver dificuldade, vai marcando todo o contorno. Se você tiver alguma dificuldade, você pode fazer isso prendendo tudo com alfinete no tecido para você não se perder. Faz o contorno, fez o contorno, acabou de fazer o contorno ali, fez o contorno, risca. Estou fazendo ali a curva da cava. E essa curva da cava você já fez o contorno ali, então você só vai acompanhar o risco que você já fez. Depois de pronto esse contorno todo, aí você tem que lembrar que você vai precisar do quê? 1 centímetro para costura. Então ali, ó, eu já risquei a parte do ombro e daí estou riscando 1 centímetro a mais todo em volta dele, porque falta o 1 centímetro para costura. Isso é só na parte de cima. Na parte de baixo, como você já mediu a medida do quadril, mais 1 centímetro, já tem a medida para dar com a costura. A cava. Essa cava, se você não tem uma régua dessa com curva, você pode fazer a mão livre como eu fiz ali. Isso aí eu estou marcando aí a pence. Pessoas com busto grande, o ideal é que faça uma pence aí. Então, nós vamos marcar a pence e você vai entender como é feita essa pence. Na cava, nessa curva da cava, no final da cava, você deixa 1 centímetro a mais ali. Aí eu estou marcando aqueles 20 centímetros, que é a altura do quadril, para fazer a curva do quadril, você já vai ver eu desenhando a curva do quadril. E na parte da cava ali, você deixa um pedacinho que nós já vamos marcar a pence para você entender onde é que fica a pence. Então, marcou os 20 centímetros. Depois que você tem prática, você nem risca mais, mas agora você precisa riscar. Esse aí é a divisão, quadril dividido por 4. Marcou ali mais 1 centímetro, que é para costura. Quadril, quando você for medir o seu quadril, mede ele de forma que ele fique folgado. E aí faz a curva do quadril. Então, você primeiro faz a curva do quadril. Se você não tiver a régua curva, você faz a mão livre, faz uma linha reta e depois aumenta um pouquinho ali para fazer a curva. E aí você tem que tirar essa parte que está acentuada. Tá vendo como eu estou colocando a régua reta normal? Para tirar a curva. Aí, como eu tenho ali a curva, eu fiz já direto com a curva, mas você pode usar a régua e depois afundar um pouquinho a coisa ali, porque o ideal é que ele fique retão mesmo. Daí ficou menos acentuada aquela marca que ficava da cintura. Dali desse risco do quadril, dos 20 centímetros ali, você vai reto até o final, para você fazer a saia, né? Até aquela altura que você mediu de 94 centímetros. Quando você chegar na altura da fenda do lado que eu fiz, você vai dar um aumento aí de 2 centímetros, 3 centímetros, porque precisa desse tecido para fazer o acabamento interno, para não ficar feio na hora que abre a fenda e aparecer o lado de dentro com um acabamento feio. Então, nós vamos fazer uma barra bonitinha ali. Eu marquei ali, e aí nós vamos, daí a gente já fez 2 ou 3 centímetros para fazer a dobra ali, para fazer a fenda. Daí em diante nós vamos cortar. Outro detalhe do corte que eu ia falar é essa dobra aí, ó. Tá vendo que a parte da frente foi dobrada, aquela parte que será o acabamento dela? Ela foi dobrada porque quando você corta os dois juntos ali, com o formato do decote, você acaba ajudando no acabamento que fica melhor. Nunca faça isso que eu estou fazendo aí, porque, como eu já disse, eu fiz onde a câmera capturava a imagem, mas você não mexe o tecido do lugar. Você corta ele e ele tem que estar esticadinho. Cada vez que a gente mexe do lugar, ele pode sair, principalmente tecido fino, ele sai do lugar. E aí você vai ter dificuldade para cortar. A gente prepara tudo em cima da bancada antes de você ir para a máquina de costura, para facilitar o sistema de produção. Facilita o trabalho. Aí foi esticado o resto do tecido. Então, como é que eu vou saber se isso vai dar?
Você tem a frente já pronta, que você vai cortar tudo pela frente. Você vai medir aí os 94 centímetros de saia. E esse 94 centímetros de saia, não estou medindo por nada, eu estou medindo porque eu posso usar a peça inteira e colocar. Só que aí é só para ver se o quadril vai dar nesse espaço aí. Arrumar direitinho ali, ó, tá vendo que ele já saiu do lugar? Saiu do lugar porque eu tirei de cima da mesa para arrumar que a câmera pegasse aí a imagem. Coloca ele em cima, virado do outro lado. Outro detalhe que tem que pensar, se for estampado, olha se a estampa não vai te dar problema se você virar ele ao contrário. Aí ele foi virado ao contrário, um de cabeça para baixo com o outro. A dobra feita lá, arrumada com alfinete, e daí coloca bem em cima da dobra. Nessa parte aí você pode segurar tudo com alfinete ou pode ter um peso de papel em cima para você poder fazer sem que ele saia do lugar. E que a gente, quando tem prática, depois a gente faz tudo muito automático e eu tento lembrar que é para mostrar para vocês. Mas aí eu, por exemplo, eu deveria ter deixado ele preso com alfinete. Você deixa ele preso com alfinete, depois você faz a marca da costura, onde você vai costurar também. Aí, ó, bem na cava, como nós cortamos a frente primeiro, a cava das costas ela é mais alta nessa curva aí. Essa curva onde eu estou mexendo, você pega essa curva e você sobe 1 centímetro ou 1,5 centímetros. E aí você começa lá em cima e nada, igualzinho lá em cima e igualzinho embaixo. Só a curva que você precisa aumentar 1,5 centímetros aí. E ele vai ficar um pouquinho mais alto, menos cavado, a parte das costas. Aí eu baixei um pouquinho ali que eu tirei, porque a gente tem que tirar um pouquinho do tecido, porque lembra que a gente aumentou um pouquinho para fazer a pence da frente? A parte das costas tem um ombro maior, você pode observar na peça pronta. Você aumenta 2 centímetros ali e ele vai dar certinho. Risca primeiro tudo riscadinho com coisa para depois cortar. Não precisa ter medo de cortar, porque se você tirou todas as medidas, tá tudo certo. Manga. Vamos fazer uma manga sem moldes. Todo mundo acha que não dá, mas essa aí é a forma mais simples que tem para cortar uma manga. Como eu tenho uma manga pronta lá na outra peça, na peça de referência, eu vou medir a altura da manga. O tecido está dobrado em 4. Desconsidere aquele amassadinho ali, porque na verdade ele precisa estar bem passado para não sair do lugar. Além de passar, segura tudo com alfinete, que ele fica melhor, mais fácil de você trabalhar. Mediu ali, acertou o tecido. Então, você está medindo aí a parte de cima, onde é a parte maior da manga. Essa parte tem que sobrar 1 centímetro para o lado do corpo e uns 2 centímetros mais ou menos para o lado da barra para você fazer a barra. Então, tem que lembrar da barra, lembrar da costura de cima, tem que deixar sempre 1 centímetro a mais. Aí eu estou medindo e já estou deixando aí, ó, da largura do braço mesmo. Aí pega a parte de baixo, mediu, confere a parte de cima ali, marca, já marca a altura mais ou menos onde vai ficar. Então dá para você fazer coisa direitinho como a outra manga. Então você pega uma blusa que tá legal para você, que você já vem lá com um corte legal e faz isso, coloca em cima da outra e marca ali onde você vai fazer. Já vamos mostrar também para você aí nessa como você faz essa curva. Coloca esse tecido em cima, o que que acontece aí? Eu coloquei as costas em cima, lembrando que você vai, as costas e a frente está sem a costura ainda. Então você deixa sobrar um pouquinho lá e você risca aí, porque já que a manga vai ser encaixada aí, não vai ser encaixada aí? Então a manga vai ser encaixada, você risca aí essa cava que está aí, a cava das costas, risca ela todinha, marca direitinho, riscou. E ela fica uma curva meio estranha, né? Para a cava. Mas ela vai dar certo. Fez isso aí, ó, riscou onde estava a cava. Aí você já está se localizando para depois onde você vai encaixar essa manga. Riscou tudo. Vamos fazer aí, ó. Isso aí é o topo da manga. Então dá em média 8 centímetros, 7 centímetros, dependendo do tamanho da manga. Mas daí dá uns 8 centímetros, aí você pega lá, marca os 8 centímetros e risca desse 8 centímetros até o local onde você marcou, que terminava ali embaixo do braço, final da cava. Marcou ali, viu, deu 8 centímetros. Aí você pega onde você marcou lá, até ali, reto, dividiu por 2 aí, marca onde é a divisão,
Marcou onde é a divisão, desce 1,5 centímetros aproximado. Tá com inseguro? Desce um, depois você desce mais um pouquinho. Tá? E para você fazer a curva. Então, começa lá onde você marcou os 8 centímetros, desce até esse 1,5 centímetros, faz a curva. E a manga está pronta, porque você já fez a curva. Aí vamos cortar. Aí fica 1 centímetro para costura, ficou um pedacinho ali que foi para barra. Acerta aquela ponta lá, porque tem que ficar todo redondinho, não pode ficar nada assim com ponta. Acerta na mesa. Então vamos lá. Um tecido é direito com direito, um tecido em cima do outro, bem organizadinho, assim, coloca um bem em cima do outro para não errar. Marca, escolhe um dos dois lados, qualquer um serve, marca um que seja, vai ser a frente. Você marca o da frente, faz uns risquinhos ali para você não se perder, marca os dois lados. Que olha, é muito chato depois de você colocar a manga, você descobrir que colocou ao lado esquerdo no lado direito e vice-versa. E aí você chega e faz aquela curva que a gente faz na frente da cava e vai fazer na frente da manga também. Então, desce 1 centímetro aí, desce 1,5 centímetros, faz a curva, acaba em nada, tem que ficar igual os dois lados ali para fazer a costura. Então, isso, começa com aproximadamente 1 centímetro depois e faz a curva, aumenta a curva. Então, acentuou bem essa curva aí, essa é a frente. Aí você já dá para você ver aí, ó, a frente e as costas da manga. Então, cortou a manga, cortou o corpo, dobra, deixa ali do ladinho, não faça, não, vai deixando, vai fazendo tudo que você precisa e para organizar em cima da mesa para depois ir para a máquina. Então vamos aí. Aí nós estamos cortando o revel. Para quem não conhece o revel é o acabamento da gola, é aquele acabamento que fica do lado de dentro. Então você vai riscar de acordo com o teu decote. Nesse aí eu já sabia que a altura do decote estava certa. Mas se você não sabe, legal medir antes. Tem medo de cortar, é a primeira vez que está cortando, corta e deixa maior o tecido para poder fazer o acabamento. Aí você corta e corta igualzinho o teu decote. Do mesmo jeitinho, olha, um em cima do outro e corta ali, duas peças iguais. E você mede aí, ó, que você pode medir menos, mas aí, ó, eu mede de 6 centímetros, 5 centímetros a 6 centímetros, e vai fazer um risco aí. Vai medindo, olha, ele todinho para você tirar o pedaço que você vai fazer o acabamento interno. Ele pode ser menor? Pode. Ele pode ser menor. Se não tiver muito tecido, faz menor. Mas eu deixo maior porque é mais fácil de você fazer o acabamento. Se, por exemplo, se quiser descer um pouquinho o decote e não tem tecido, aí não dá nada, né? Tem que trocar o revel. Então, para não dar trabalho mais tarde, a gente faz um pouquinho maior e corta. Então, as duas vezes da frente, segurou com alfinete, eu segurei com alfinete depois, mas se você pode segurar antes, porque para ele não sair do lugar enquanto você está cortando. Tá? Deixou de lado a mesma coisa com as costas. Então, se você fosse cortar a parte das costas, aquela a parte das costas era agora que você ia fazer. Como nós não vamos cortar só o revel. Então, a mesma forma que fez com a frente, você faz com as costas. Olha, média ali, ó, 6 centímetros e faz o risco do decote. Vira a peça da frente, isto, mede aqueles 6 centímetros na peça inteirinha e corta tudo. Aí eu peguei, cortei as entretelas. Entretela, tem alguns tecidos que você não vai precisar usar, mas é legal usar no começo para você facilitar, né, o acabamento. A entretela, olha, eu vou mostrar aí, não sei se dá para ver, eu acho que não dá para ver
no brilho ali, mas ele tem um brilhozinho. Quando você pegar a entretela, independente do tipo de entretela que você pegue, se ela for colante, ela tem esse brilhozinho. Você coloca ela em cima do avesso do tecido, o brilho virado para o avesso do tecido e passa com ferro. Ferro sem vapor, presta atenção na temperatura do ferro, porque se o ferro estiver muito quente, ele queima a cola, e se o ferro estiver muito frio, ele não vai colar. Tá vendo ali, ó? E ele fica bonitinho assim. Você daí vai fazer isso em todas as peças do acabamento. Entretela, existem algumas entretelas finas, assim, entretela de malha, por exemplo, ela é entretela que é bom para usar em tecido muito fino, tipo uma seda, um cetim, tecido assim, e você usa essa entretela de malha, que ela é bem fininha, ela deixa o tecido firme, mas não deixa duro, ela deixa ele mais firme um pouquinho para você poder fazer isso aí. Aí, como eu corto um pouquinho maior, eu tiro o excesso depois para ficar acertadinho assim, ó. Nessa hora aí você vai passar o acabamento, que pode ser de overlock, de zigue-zague ou simplesmente uma barrinha. Fiz aí, ó, essa parte aí é a barra. Então você vai fazer só uma barra aí, para facilitar a primeira peça, então vocês podem fazer só uma barra. Acerta com o ferro. O ferro de passar tem que ficar ligado o tempo todo. Acerta isso tudo com o ferro, faça a barrinha, arruma direitinho, passa toda a peça, prende com um alfinete, sempre cuidando com o ferro para isso, para deixar ele arrumadinho. Nessa parte aí, ó, você pega a parte, aquela, direito com direito, vai prender com alfinete, porque ele é igualzinho, como você cortou dali, ele é igualzinho, né? E no final aí, ó, faz um sanduichinho. Então você vira aquela dobra que você acertou lá com o ferro, tá vendo? E daí ele fica certinho ali porque você cortou ele dobrado e segura com o alfinete para você poder ir para a máquina. Isso tudo, você monta tudo isso aí antes de ir para a máquina. Vai levar na máquina e vai fazer uma costura de um pezinho de máquina, tá? Ó, vai para a máquina e faz a frente, faz as duas frentes, faz as costas, senta na máquina para dar um trabalho só, né? Só vai lá e faz a frente e as costas. Costurou, acerta com o ferro novamente. Acerta com ferro novamente, corta, faz um monte com um negócio que não sei se tem outro nome, mas a gente chama de picô, esses cortezinhos aí. Esses cortezinhos você tem que tomar cuidado para não cortar a costura, mas ele é muito importante para tudo que você for fazer que tenha curva, olha. E aí você acerta com o ferro, virando, aí abrindo a costura. Lembrando que o tecido que está embaixo tem que ficar para o lado do revel. Ó, tá vendo ali, ó? Ficou para o lado do revel, um ficou tortinho e você acerta sempre, vai lá, arruma e vai passar uma outra costura em cima do revel, bem próximo dali da coisa, o máximo que você puder de próximo aí. Por que isso? Porque daí você acaba, faz o acabamento e vai ficar assim, ó. Vendo? Você faz o acabamento, ele fica um acabamento limpo, ele fica preso, não fica abrindo, porque você passou essa costura dentro. Faz isso na frente, nas costas, organiza direitinho. Daí você já pode acabar essa frente aí. Então você pode fazer a barra para acabar essa frente. Vamos fazer a pence mão, tá? Você poderia ter marcado essa pence antes, mas aí, 8 centímetros. Existe um monte de regras a respeito das pences, assim, quando você faz modelagem, mas aí, olha, ele é aproximadamente de 8 a 10 centímetros, você marca para uma pessoa adulta, esse aí é um tamanho 46, você marca ali, e você marca, você tá vendo que eu peguei bem na cava, e ele vai ficar um risco, que ele vai ficar parecendo tortinho, porque ele é mesmo subindo. Você marca aí e marca até lá ao final. Comprimento dessa pence, 11, 12, depende do corpo, mas olha, ele fica direto do meio do ombro, tá vendo? Eu pondo a régua ali no meio do ombro, e aí você marca onde é isso ali. Aqui no lado do vestido, aí na costura, você vai marcar 2 centímetros, 1 centímetro para cada lado do risco, aí você marca o final. Esse aí deu, acho que deu 11 centímetros, que é o que dá aproximadamente. Não vou ditar regras porque não gosto disso. Essas regras, elas muitas vezes elas não funcionam e aí vocês vão ficar meio perdidos. Vocês já entenderam? Metade do ombro, risca ali reto e já dá o final. Aí fica um triângulozinho. Então, as duas costuras do lado, elas vão se unir. E onde está a costura do meio vai ser a dobra da pence. Marcar o outro lado igualzinho, você pode segurar a régua assim e fazer o risco com o giz. E você pode também fazer na parte de dentro ou na parte de fora, porque tudo isso aí que a gente está marcando, ele sai.
Ó, isso que eu estou riscando, ele é muito legal porque ele não marca tecido nenhum. Ele só faz a marca que você precisa e ele sai. Antigamente não tinha essa canetinha aí de fantasma, então a gente usava sabonete, é uma fatia bem fina de sabonete. Esse aí, ó, eu estou mostrando que você vai fazer essa costura para fazer o acabamento da frente. Fez a pence, faz o acabamento da frente ali, a barrinha vai até o final, é uma barrinha reta. Tem no canal também um vídeo para você fazer barra com gabarito. Aí você mede o ombro com o ombro, precisa estar correto, porque senão esse acabamento não vai ficar bom. Você vai fazer um sanduíche aí para arrumar, para dar o acabamento do ombro e aí não vai ficar bom. Então você precisa medir, se tiver tortinho, se tiver faltando ou sobrando algum tecido, você precisa ver de onde é que está sobrando. Às vezes tem que desmanchar, refazer novamente, e às vezes é só cortar um pedacinho, que às vezes é pouco, você só corta um pedacinho. Esse aí deu certo, ó, ficou um pouquinho ali, foi nada. Aí prendeu o ombro dessa forma aí, ó, tá vendo? Feito um sanduíche. Você vai encaixar a parte da frente dentro da parte das costas. Prendeu, fez esse sanduíche, vai para a máquina para costurar e dar o acabamento no ombro. O que que acontece aí? Quando você vira, ele já está ok, ó. Fez a costura ali, quando você vira, já está pronto o acabamento todo. O acabamento da frente e das costas acabou. E aí nós só vamos pro término ali, que é colocar a manga. Então vamos para a máquina. Costurou, arrumou, passou novamente, tá vendo? Tá tudo arrumadinho, o corpo já está praticamente pronto. Só falta a costura do lado. Colocou ali a cintura com cintura, tá vendo lá preso com alfinete? Então, cintura com cintura, todo certinho, vê se faltou alguma coisa. Precisa acertar a cava? Precisa. Nós precisamos acertar essa cava porque quando você colocar sua manga, não pode dar nenhuma diferença. Então, a gente acerta. Ali, como a gente lembra que a gente aumentou um pouquinho para fazer a pence, então ali sobrou um pouquinho de tecido, meio centímetro, retira o excesso, coloca isso aí, ó, eu não coloquei aí, mas você coloca sempre tudo preso com alfinete para não sair nada do lugar, e aí você vai colocar a manga. A manga, você tá vendo a posição que tá a manga em cima da mesa? Essa posição você tem que colocar na sua mesa, para não errar e não colocar a manga virada ao contrário. Mede ali, ó, deu certinho, olha, tá vendo? Deu certinho na dobra da manga. Aí você viu, tá frente, frente, costa, costas, e aí você vai localizar qual é a frente, qual é as costas, onde você vai colocar, e quando você for pôr no tecido, direito com direito, prende o meio da manga e prende os dois lados. Quando você prende isso aí, às vezes ele não dá muito legal aí na a cabeça da manga, que a gente chama cabeça da manga, essa parte grande aí de cima, do ombro. Aí você passa uma costura com um ponto grande, assim, aquele ponto de franzir, bem nessa parte aí, e ele segura na hora que você for passar, a máquina facilita. A maioria das vezes ele dá certinho, porque você mede ali antes de fazer, mas quando não der, você volta para a máquina, vai lá e passa uma costura só nessa parte alta da manga. E depois você coloca novamente, coloca alfinete e tudo e passa uma costura, vai lá na máquina, passa a costura, passa o zigue-zague, o overlock e fecha. Fechou, o que que você faz? Junta costura com costura, vamos fechar o lado. Cintura com cintura, costura com costura, tudo certinho ali dos dois lados, organiza bem organizado aí para você fazer o final. Vamos lá. Aí eu não marquei ele inteiro com a costura, mas se você quiser pode marcar, faltando 1 centímetro aí. Só que quando você chega nessa fenda, você não pode parar no começo da fenda, você tem que entrar uns 2 centímetros aí para sobrar tecido para fazer o acabamento. Lembrando que na parte de cima desse corte, você vai fazer o acabamento, pode fazer os dois tecidos juntos, o zigue-zague você pode fazer junto. Na parte de baixo, a gente vai fazer um acabamento diferente para ficar melhor a aparência do acabamento. O acabamento é muito importante. A roupa, mesmo que ela não seja bem cortada, se ela estiver bem acabada, um acabamento bom, ela valoriza muito a roupa. Aí eu vou fazer uma barra, tá vendo? Só vira 2 vezes e depois passa o ferro, ele fica bem certinho. E aí você costura um pouco mais até ali onde a gente marcou os 2 centímetros abaixo para poder fazer o acabamento. Nessa hora aí, ele já está costurado uma parte e eu deixei um aberto só para vocês verem. Tá vendo aí? Para acertar a barra, a gente precisa acertar um com o outro para não ficar, sabe, aquela peça que fica com um bico ali na hora de você passar, pesa a barra fica errada, fica torta, então você vai marcar aí direitinho a barra
coloca todo mundo junto, ó, passado direitinho, vai riscar. Se você não tem ainda facilidade para fazer a costura reta, você pode riscar, né? E marca aí a barra. Marca, pode usar o ferro de passar, marca os dois lados, porque os dois precisam ficar iguaizinhos para não ter ponta ali. E aí você vai para a máquina para passar a costura. Antes disso, confere a frente também, não confere só as fendas não, porque a frente também não pode ficar uma ponta lá, uma maior que a outra. Mediu assim, ó, como eu estou medindo aí, ó, e ele vai dar certinho ali. Não deu, vamos acertar. Coloca tudo arrumadinho, bem esticadinho em cima da mesa, bem esticado mesmo, bem passado, não pode estar amassado, para marcar a barra. Marcou a barra, vai para lá para a máquina, faz, aí já está tudo feito, tudo ok. E aí você vai colocar botão, fazer casinha. Eu não vou colocar porque eu não gosto de casinha, mas eu coloquei ali uns botões depois que vocês viram nele pronto. E o vestido está pronto, né? Aí você pode mudar também, pode colocar bolso, pode colocar ali uma faixa do lado para dar uma puxadinha, se você gosta mais acinturado, né? Mas ele é bem confortável.